Olá pessoal, hoje 24 de março de 2020, gravei esse vídeo pelo seguinte motivo. A gente tem recebido muitas consultas no nosso escritório de contabilidade sobre que medidas que o empreendedor pode fazer para minimizar o impacto dessa crise aí por conta do coronavírus. Então existem algumas medidas já anunciadas pelo governo, existem algumas ideias na área de gestão financeira e trabalhista que podem ajudar. Então, esse material ele tem um compilado de informações com esse objetivo aí de levar informação para o nosso cliente, para o empreendedor que esteja buscando aí soluções aí para esse momento de crise, esse momento tão difícil. Espero colaborar aí com informações úteis. Primeira questão que gerou muita dúvida é sobre a permissão de funcionamento dos estabelecimentos. Então, a partir do dia 24 de março agora, entrou em vigor o decreto da quarentena. Esse decreto ele suspende o atendimento presencial ao público de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços. É importante ressaltar que o decreto ele suspende o atendimento presencial ao público, ou seja, ressalvado aquelas atividades internas das empresas. Obviamente, é recomendado evitar a circulação de pessoas. Então, quando o empreendedor tem condições de oferecer uma forma diferente de trabalho, por exemplo, home office, é uma atitude positiva. Agora, a proibição, ela se refere ao atendimento presencial ao público. E ainda assim, existem algumas ressalvas para atividades essenciais. O decreto ele cita e ele esclarece quais são as atividades essenciais, que elas são ligadas à saúde, à alimentação, abastecimento, segurança, comunicação social. Ele esclarece sobre o consumo, né, em bares, em restaurantes, que também fica suspenso, mas fica permitida a entrega em delivery, drive-thru, etc. Então, mesmo com atendimento ao público, essas atividades consideradas essenciais, elas podem permanecer funcionando normalmente. E essa ressalva aí para alimentos, né, através de delivery e drive-thru, e não no local do estabelecimento. Um outro questionamento muito comum no nosso escritório tem sido o que pode ser feito para minimizar o impacto no caixa das empresas. A gente sabe que essa crise ela tende a durar aí pelo menos 3, 4 meses aí, na sua forma mais aguda, né? Então, tomar atitudes imediatamente em relação ao caixa é bastante importante. A gente elaborou um e-book com muitas dicas, ela tem 30 dicas aí na área financeira, que a gente vai disponibilizar também. Mas eu vou citar algumas aqui, de uma forma um pouco mais macro, né? Então, primeiro, em relação às vendas, né? Pensar em alternativas para que mantenha-se as vendas acontecendo. Pensar em vender por meios digitais, mudar meios de entrega para o delivery, por exemplo, via aplicativos. Então, são soluções que podem ser repensadas de acordo com cada atividade. Segundo, controlar o fluxo de caixa. Normalmente, o pequeno empresário ele não acompanha o fluxo de caixa dele de uma forma tão detalhada, de uma forma tão próxima. Para os próximos meses, esse é um conselho bastante importante. Olhar mesmo dia a dia, acompanhar a inadimplência, saber o que entra, o que sai, e como é que está essa previsibilidade para os próximos, pelo menos 3, 4 meses, para que possa tomar algumas atitudes com antecedência. Terceiro, plano de contenção. Então, aquele investimento que ainda estava previsto, mas não aconteceu, é uma ideia frear esses investimentos, esperar um pouquinho para ver como é que o mercado vai se comportar e pensar em formas de tirar gorduras, né? Aquelas despesas que elas talvez não sejam tão necessárias assim ou que não estejam tão ligadas ao negócio ou aquilo que gera receita. É interessante olhar e ver se tem espaço ali para cortar. Tem um material, nesse material eu vou falar um pouquinho sobre postergação de impostos e sobre o impacto da folha de pagamento. Tem algumas medidas novas aí que também tem espaço para a gente pensar em algumas coisas. 4. Tenho falado muito com os meus sócios, a gente já se posicionou nesse sentido, e tenho falado com muitos empreendedores também, em relação aos compromissos que nós temos, né, com nossos funcionários, com os nossos colaboradores, com os nossos fornecedores, parceiros, clientes. E
a gente acredita muito que seja importante honrar esses compromissos. Principalmente porque a gente vai precisar de crédito no futuro. E manter esse crédito é muito importante. Então, uma orientação que a gente tem dado é, se você está com dificuldade de fazer algum pagamento e honrar algum compromisso, converse com o parceiro, converse com o fornecedor, tenta renegociar, estender prazo, e assim você vai garantir o seu crédito e vai continuar garantindo esse estreitamento de relacionamento que é importante para os negócios. Quinto, capital, né? Capital de giro, linhas de crédito. Então, se você tem financiamentos com instituições bancárias, dá uma repensada, conversa com o seu gerente, tenta alongar esses financiamentos o máximo que for possível e pensar um pouquinho nas taxas de juros. Ver se é possível mudar para algum financiamento com menos custo. O BNDES ele já anunciou algumas linhas de crédito que tem carência, inclusive até 24 meses de carência para você pagar em 60 meses. Talvez caiba para o seu negócio. Outra questão interessante também é que a FEBRABAN, junto com os 5 principais bancos aí do país, já anunciou uma intenção de adiar por 60 dias a exigibilidade de financiamentos que estejam adimplentes, né? Então, se você tem financiamentos, empréstimos, né, que você esteja adimplente, é hora de conversar com o seu gerente e pedir essa prorrogação aí por 60 dias, sem acréscimo, para você poder ganhar um fôlego de caixa. E aí, sobre os aspectos trabalhistas, esse é o campeão aí de consultas. É uma parte muito mais sensível, né? Porque a gente está falando de pessoas que dependem do salário ali para subsistência, às vezes não só da pessoa, mas da família também. Então, foi publicada uma MP nessa semana que ela flexibiliza alguns pontos, e esses pontos eles podem ser muito úteis em algumas situações. E tem algumas dicas que eu acho que vale a pena ressaltar também. A primeira, a mais importante, é em relação à prevenção do coronavírus, né? Então, amplamente divulgado aí nas mídias. É muito importante que o empregador entenda a sua responsabilidade na prevenção, em divulgar para os funcionários, colaboradores, parceiros, enfim, as boas práticas de higiene ali para poder evitar o contágio. E deixar isso muito claro, muito bem comunicado. Segundo ponto é em relação ao afastamento, né? Então, pessoas que estejam com sintoma, é muito importante que elas sejam realmente afastadas, para que ela fique em isolamento aí pelo prazo necessário que tem sido indicado aí pelos órgãos de saúde. Terceiro ponto, e que tem sido bastante funcional para muitos modelos de negócio, que é o trabalho home office. Então, o pessoal que trabalha em escritório, né, ou com tecnologia, ou área administrativa mesmo, existe essa possibilidade. Então, nós da R. Monteiro, por exemplo, estamos trabalhando 100% do home office. E a MP ela trouxe uma flexibilidade interessante que dá segurança para o empreendedor. Então, basta notificar o empregado com antecedência de 48 horas. Isso pode ser feito por meio eletrônico. Formalizar a responsabilidade por escrito, e aí é interessante também, você tem um prazo de 30 dias para formalizar isso a partir do início do teletrabalho. Então, a partir do primeiro dia que a pessoa começou a trabalhar em casa, né, através do home office, ela tem 30 dias para poder formalizar esse contrato individual ou coletivo entre o empregador e os empregados. Outra coisa que a MP esclarece também, o uso de equipamentos fora da jornada de trabalho não será considerado sobreaviso. Então, aquele risco, né, de ser considerado uma hora extra porque a pessoa estava com os equipamentos da empresa, também cai esse risco por conta da MP. E fica autorizado o teletrabalho, inclusive para estagiários e aprendizes. Então, a MP ela trouxe essa flexibilidade e mais tranquilidade para o empregador adotar essa modalidade. Tá? Importante, isso vale pelo período de crise, pelo período em que estiver valendo o decreto de calamidade pública. Tá? Outra flexibilização que também é interessante é a concessão de férias e antecipação de feriados. Então, aviso de férias. Antes, normalmente, em situações normais, você tem que dar um aviso de 30 dias. Agora, em situação de crise,
basta 48 horas de antecedência. As férias podem ser divididas a partir de 5 dias, o período mínimo. O empregador e o empregado, eles podem negociar antecipação de férias futuras também. Então, isso é uma coisa que a regra normal não previa. Então, é possível que a pessoa fique mais tempo em casa e aí ele vai acertar essas férias lá no futuro, quando ele atingir o direito daquelas férias. Grupo de risco de coronavírus tem que ser priorizado, está na regra também. Então, além de uma questão de bom senso, ela é determinante também, está na regra. O adicional de 1/3 de férias pode ser pago no final do ano. Esse ponto é bem interessante também. Alguns empreendedores comentaram comigo, né? Mas se eu colocar todo mundo de férias ou colocar um grupo grande de férias, eu vou me descapitalizar. Então eu vou ficar com menos liquidez, porque eu tenho que pagar, acertar as férias agora e 1/3 de férias. Então essa MP ela trouxe essa flexibilização. Você não precisa pagar esse 1/3 de férias agora no momento da concessão. Ela pode ser paga lá junto com a gratificação natalina lá no final do ano, tá? O pagamento da remuneração de férias, nesse período, ele pode ser efetuado também posteriormente. Então, você pode pagar junto com o salário lá no dia 5 do mês seguinte. Se houver a rescisão de contrato depois e tiver férias em haver, aí o empregador ele tem que fazer esse acerto com o funcionário. Outra flexibilidade, férias coletivas não precisa de comunicação com o Ministério do Trabalho e sindicatos. Então, verificou a necessidade de colocar as pessoas em férias, basta fazer um aviso de 48 horas, sem precisar passar pelo Ministério do Trabalho ou pelos sindicatos nesse momento de crise. Empregadores poderão antecipar o gozo de feriados não religiosos com comunicado por 48 horas também. Então, tem um feriado lá em novembro, por exemplo. Você pode antecipar esse feriado para que as pessoas gozem nesse período. Já os feriados religiosos dependem de um acordo entre as partes. Tem que ter uma concordância entre as partes para poder fazer essa antecipação. Segurança e medicina do trabalho teve algumas questões também flexibilizadas. Então, os exames ocupacionais, nesse momento, eles ficam... não tem a necessidade de fazer, até porque as pessoas não podem circular. Então, pode ser feito depois que terminar o estado de calamidade, tem uns prazos de 60 dias ainda para ser feito. Fundo de garantia também é um respiro de caixa aí. O fundo de garantia você pode não recolher os próximos 3 meses e a partir de julho fazer um parcelamento em 6 parcelas desse fundo de garantia. Não é um perdão de dívida e sim um alongamento para gerar caixa aí para as empresas nesse momento de dificuldade. Teve um artigo na MP que foi revogado, que era da suspensão do contrato de trabalho. Talvez venha uma MP nova para regular isso, mas foi revogado. A formalização através dos comunicados e acordos individuais são muito importantes. Liga para o nosso departamento pessoal, entre em contato, abra atendimento lá no ombro, que o pessoal vai instruir você em relação a essas formalidades para evitar um dissabor lá no futuro, tá? Aspectos tributários, por enquanto, é a suspensão do pagamento do Simples, tá? Então, o que venceria no dia 20 do 4 fica para 20 do 10, 20 do 5 fica para 20 do 11, 22 do 6 fica para 21 do 12. Então, 3 meses aí também sem exigibilidade, podendo pagar isso a partir de outubro. Ele não abrange o ISS e o ICMS, então uma partezinha do NAS tem que ser recolhida agora. E algumas outras notícias, né, de suspensão de exigibilidade aí de cobrança de execução por 90 dias, certidões negativas vão valer por mais 90 dias. Tem o parcelamento, mas o parcelamento ele não tira nenhum tipo de acréscimo. Então, se não conseguir pagar o imposto agora, dá para entrar com parcelamento de 60 meses depois. Por enquanto, não tem nenhuma outra notícia de redução de tributo ou de parcelamento incentivado. E algumas últimas recomendações, né, que são algumas ferramentas que a gente coloca no na nossa apostila do e-book. Então, a gente vai disponibilizar isso para vocês também. Treinamentos também, à distância, logo a gente vai comunicar. A gente vai disponibilizar alguns treinamentos que podem ser feitos nesse período aí. É isso, pessoal. Ficamos à disposição. O nosso time está funcionando 100% home office e estamos a todo vapor. Então, estão aí os nossos contatos. Muita força e muita luz para todos aí nesse período.